Olá pessoal, boa noite. Vamos começar o capítulo 4. Lembrando que eu parei na história lá que eu caí de moto em frente à delegacia e terminei com o conselho da professora Sônia, professora de inglês, que eu deveria procurar um curso de inglês. E não sei por que eu fiz isso. Todo mundo sabe que tem as escolas de inglês aí em Guarujá. Tem o Wizard, você tem CNA, tem CCA e tem a Cultura Inglesa em Santos. Mas eu não procurei essas escolas. Parece que algo estava na minha cabeça. Peguei o jornal Primeira Mão e procurei um professor de inglês particular. E achei um. O primeiro que eu achei eu liguei. E hoje eu acredito em destino. Está traçado. Você só precisa seguir os caminhos e entender as mensagens. Eu entendo isso. Liguei e falei com o Renato. Renato trabalhava com César na casa dele. Ele tinha uma escolinha igual ao que eu criei depois, um cursinho particular. Era um aluno por aula em Santos. Fui lá assistir uma aula. Nunca tinha visto uma palavra em inglês, só o que eu tinha aprendido ali da quinta até a oitava. Comecei a fazer as aulas. Depois o César saiu, deixou só o Renato dando aula para mim. Não tinha mais aluno, só tinha eu. O Renato só ia lá para dar aula para mim. O Abade acabou indo umas 2 vezes comigo, depois parou. O Abade sempre gostou de inglês, assim como a Zumira. A Zumira, a minha prima que estudou tanto, ela tem pós-graduação, tem mestrado, e ela sempre fala, nossa, falta só o inglês. É aí que vai entrar a Zumira lá em 2017. Comecei a fazer o inglês, as aulas particulares, fazia sol ou chuva, eu ia para Santos. Bom, passou de um tempo, eu comecei a me dar muito bem no inglês, e isso chamou a atenção do Renato. E ele falava para o César, nós temos um aluno aqui que ele é bom. Ele não anota nada no caderno. Bom, e ele só falava inglês comigo, Renato, hein? Eu não falava nada de inglês, ele só falava inglês comigo. Foi indo. Aí, nesse momento aí, eu tinha saído de porteiro das Astúrias e fui para... minto. Não eu não vou interromper aqui, senão eu tenho que voltar. Saí de porteiro do Astúrias e fiquei um tempo parado. Foi a única vez que eu fiquei desempregado. Aí a minha prima Cleonice, tinha muito conhecimento, me levou para procurar emprego. E ela me levou até a Pitangueiras, onde tem um hotel chamado Hotel das Gaivotas. E o hotel tinha uma lanchonete sobre o mar assim, onde batia as ondas. Ela é em frente ao hotel, do outro lado da rua, mas pertencia ao Hotel das Gaivotas. E ela conhecia lá um Tadeu, que tinha alugado esse lugar para montar essa lanchonete. E ela chegou lá e falou para ele assim, eu estou procurando emprego com meu primo. Eu não sei se foi teste. Ele abriu as portas assim embaixo da pia. Tinha centenas de pratos. Ele falou assim pra mim, quer lavar aqueles pratos lá e depois a gente conversa? Eu falei, tá bom, eu lavo. Aí eu falei pra Anice, chama ela de Nice. Nice, pode ir embora, eu vou ficar. Bom, lavei todos os pratos e realmente era um teste. Ele falou pra mim, o Tadeu. Lá tinha 2 pessoas trabalhando, garçons, e o Tadeu que ficava na chapa fazer os lanches. Aí o Tadeu falou assim, quer ficar já pra trabalhar? Eu falei, fico. Quer aprender a fazer lanches? Claro. E ele só explicava um lanche uma vez. Aí ele falou assim pra mim, tá vendo ali nos anúncios dos lanches? Tudo que tem X é queijo. Eu falei, na verdade não é X, é cheese. Ele olhou assim pra mim, como é que é? Eu falei, não, mas lá tá escrito X. Eu falei, não, lá tá escrito X, mas você representa o som do queijo em inglês, que é cheese, não é X. Repara que aí no Brasil, você pede um cheeseburger, não é?
Muita gente não sabe disso. Esse X é a imitação da palavra queijo em inglês, que é cheese. E ele ficou assim de boca aberta. Comecei a fazer os lanches. Aprendi a fazer lanche e inventei um lanche lá chamado lanche calabresa. Era o lanche do Wilson. Pegava a calabresa, picava com aquela espátula e colocava queijo em cima. O pessoal adorava. E eu sempre fui ágil. Sempre. Era um capeta, era um espoleta, como dizia minha mãe. Bom, eu fazia e o Tadeu no caixa. Eu fazia o lanche. Os dois garçons aqui fora. As pessoas para servir a mesa. Eles estavam conversando. Eu dava a volta e Tadeu observava. Eu dava a volta, pegava aqui o lanche e servia às mesas. Depois que acabou a temporada, o Tadeu falou assim: eu não preciso dele, só vai ficar só eu e você, Wilson. Falei: só nós dois? Só. Tadeu saía, eu ficava no caixa, eu fazia os lanches e servia. Era uma loucura. À noite a gente começava a cantar música em inglês, música de João Mineiro Marciano também. Essa tal da Aline, que depois vai entrar na história, eu cantava em português e em inglês, não em francês. Francês é mais pra frente. Era uma maravilha. Esse Tadeu, ele era separado e visitava a filha dele em Campinas. E toda vez que ele ia a Campinas, ele falava assim pra mim: quando você fechar a lanchonete, leva o dinheiro pra casa e no outro dia você deposita pra mim. Pensa aí, 2, 3 meses... Eu ficava com o dinheiro da lanchonete, ele viajava, eu ficava com o dinheiro da lanchonete, levava para minha casa. Não tínhamos essa violência que a gente tem hoje, então era tranquilo. E eu ficava impressionado, ele confiou dinheiro em mim. Bom, passou de um tempo, eu saí da lanchonete do Tadeu e fui trabalhar de porteiro novamente. Quem está em Guarujá sabe. Lá em cima no Morro das Penínsulas, no Morro da Península, Penhasco das Gaivotas. Eu continuo no inglês, sempre firme no inglês. Bom, aí, lá no Penhasco das Gaivotas, conheci americanos e alemão. Tinha um alemão lá que me deu vários livros e sempre falava inglês comigo. Eu trabalhava na portaria, abria o portão só. Meu papel era atender telefone, abrir o portão e anotar os pedidos, jornais e tal. E os americanos chegavam, falavam português, moraram no Brasil há muito tempo, mas depois descobriu que eu estava estudando inglês, sempre falava inglês comigo. E me deram muitos livros. Foi passando. Chegamos aí... Eu casei em 95, mas eu vou pular essa parte. Eu quero contar, não que o casamento não seja importante, mas eu quero contar parte de superações. A história do Wilson tem a ver com superações. Romper barreiras. Bom, casei em 95... Ainda estava no Pés das Gaivotas. Fiquei no Pés das Gaivotas até 97. E era um sucesso. As pessoas falando inglês comigo. E aí, gente, vai começar uma parte agora muito legal para levar para o meu cursinho de inglês. Eu tinha um rádio. Lembrando, fita cassete, não tinha CD ainda. Com internet, nem pensar. Depois eu explico quando chegou a internet. Mas bem antes de 96, eu estava lá no Pés das Gaivotas, pegava a fita cassete, gravava as músicas que aparecia na Antena 1 e estudava essas músicas, tirava, anotava para levar para o meu curso de inglês. Às vezes a fita enrolava, eu ficava um dia ou dois esperando tocar aquela música de novo para eu gravar. Olha como que eu estudei inglês, na fita cassete. Enrolava a fita, eu perdia aquela música. Ficava ouvindo o rádio de novo, eu me lembro que nesse momento aí que eu estava esperando para gravar as músicas, tocou a música do YouTube, mas aí já foi lá em 88, quando eu estava saindo já. Não, minto. Esquece. O álbum dele foi gravado em 88. Eu não tinha ouvido With or Without You. E eu estava no prédio e ouvi. Falei, nossa, que música bonita. Comecei a tirar a música para levar. Foi a primeira música que eu levei. E sempre levava música. E o César ficava impressionado como é que eu não entendia o que estava escrito, mas escrevia corretamente. Errava pouca coisa. Para encerrar esse assunto e terminar o capítulo, a última música que eu levei antes de parar o inglês foi Montserrat Caballé com Freddie Mercury, How Can I Go On?
E isso precisa do outro capítulo, precisa ver uma coisa inacreditável. Fica com Deus e até amanhã.